Estão vendo minha tela já? Sim. Sim. Maravilha, então. Pessoal, sejam bem-vindos, então, à aula de dispositivos de entrada e saída e sistemas de arquivos. Eu sou o professor Luiz e a gente vai conversar um pouquinho, então, hoje sobre esse assunto, é um assunto muito interessante e vai permitir vocês entenderem aí como é que funciona os dispositivos de entrada e saída no computador, tá certo? Para que vocês entendam, o sistema operacional ele é composto por vários níveis de programação, e esses níveis de programação eles têm a função de permitir que algumas questões aconteçam no computador. Porém, dentro do seu processamento, geralmente as questões que são tratadas nos arquivos ficam aí no sistema operacional, utilizando os dispositivos de entrada e saída como base para poder fazer as suas execuções de tarefas. Então, a ideia hoje é vocês entenderem um pouquinho qual que é a função aí do sistema de entrada e saída, como é que esses dispositivos que são externos vão se adequar ao sistema operacional e como é que eles vão combinar, de fato, o seu uso. Então, a palavra drive vai ser muito utilizada, que são os programas que permitem aí o funcionamento do computador, vocês vão perceber bastante isso, e algumas questões aí de como é que funciona o processo, desde que você coloca um dispositivo para poder entrar no ambiente do computador, até que ele possa trazer um resultado ali, ou trazer aí o resultado de um processamento, certo? Então, uma das funções principais aí do sistema operacional é controlar todos os dispositivos de entrada e saída do computador, tratando com erros, interceptando as interrupções e fornecendo, então, uma interface que permita aí interagir com os sistemas e ter aí a condição de controlar esses dispositivos e emitir comandos aí para eles. Então, o sistema operacional, ele vai, de fato, toda vez que você coloca ali um dispositivo no seu computador, ele que vai fazer todo o controle e gerência disso. Imagina que você está colocando um mouse no seu computador, um teclado, enfim, qualquer dispositivo, quem tem que fazer toda a estrutura desse dispositivo para o computador é o sistema operacional. E aqui cabe uma observação, é que todo dia criam um equipamento novo. Todo dia cria-se um tipo de mouse, um tipo de teclado. Então, a programação que trabalha nesse nível de kernel, aí, no nível de processos do computador, ele é gerenciável pelos dispositivos de entrada e saída pelo sistema operacional. Então, as funções, basicamente, do sistema operacional é gerenciar o dispositivo de entrada e saída, enviar comandos para esses dispositivos, né, receber os dados que podem ser produzidos a partir desses dispositivos, imagina, então, por exemplo, uma digitação de teclado, interceptar as interrupções, ou seja, você entender, trabalhar no nível de processador para que não exista interrupções no processo, corrigir os possíveis erros que podem acontecer e controlar, então, a disposição desses drives. Existe uma tabela muito interessante, que é a taxa de consumo de dados aí, que acontece de acordo com a execução desses periféricos de entrada e saída. Então, nessa tabela aqui a gente pode perceber, por exemplo, que o teclado ele consome aí 10 bytes, o mouse muito mais, 100 bytes, aí você tem os modems que começam a trabalhar nos níveis de kbytes, os scanners também trabalham aí já perto de 400 KB, as portas USB, os barramentos universais trabalham aí com acima de 1,5 mega, você tem as câmeras de 4 megas, você tem os CDs de 6 megas, e vai aumentando de acordo com a necessidade, até chegar, por exemplo, nos barramentos aí de PCI, PCI Express, com 528 megas sendo execução, ou então esses barramentos mais modernos aí, que são os gigaplanes, com mais de 20 gigas aí de execução por segundo. Então, cada dispositivo, quanto mais próximo do processador, mais rápido ele vai ter mais atuação, quanto mais distante, mais taxa de dados vão ser consumidos ali pelo dispositivo. Então, para que a gente entenda como é que funciona a divisão desse dispositivo de entrada e saída, eu posso trabalhar de duas formas, ou trabalhar por bloco, ou trabalhar por caractere. As duas questões funcionam muito bem, menos com o relógio, que não entra em nenhuma dessas categorias. Então, para vocês entenderem, por bloco, cada bloco pode ser lido de maneira independente um do outro, ou seja, você tem blocos de arquivos e cada um pode ser trabalhados diferentes um do outro, e o dispositivo de bloco, ele pode ter o ponteiro posicionado em qualquer parte do cilindro, isso tratando do seu dispositivo de armazenamento. Geralmente, os discos, fitas magnéticas e disquetes funcionam por bloco, porque você tem ali um bloco de informação e ele vai ser processado de acordo com a entrada desse dispositivo. Então, não importa a posição que ele vai ser trabalhado.
Já no nível de caractere, o dispositivo de caractere ele não utiliza blocos para posicionamento, mas ele recebe um fluxo de caracteres para ser processado, e além disso ele não é endereçável. Então você tem isso acontecendo com o mouse, com a impressora e com o teclado, justamente porque eles não têm uma perspectiva que pode ser alterada para isso. Então, você trabalha com caracteres nesses casos aqui, porque você de fato não tem que ter um fluxo de caractere para poder trabalhar e não simplesmente um bloco de informações que pode estar em qualquer lugar. Para você entender também, existem duas formas de você compor ali os controladores de dispositivos, que são de fato a parte do sistema que vai controlar os hardwares, né, os equipamentos. Pode ser um elemento eletrônico, que é chamado de controlador ou dispositivo eletrônico ali, para controlar os dispositivos. Geralmente no Windows a gente tem aí até um espaço, uma interface chamada gerenciador de dispositivos, que vai permitir você visualizar todos os arquivos que estão ali dispostos, que também vão permitir que você veja aí também os drives que estão sendo colocados, e no caso de computadores pessoais, esse controlador ele fica impresso nas placas, né? Então os conectores eles podem estar plugados num dispositivo e controlados por esse dispositivo ali por algumas portas. Então pode ser pela porta USB, pode ser pela porta PCI. Então isso vai depender aí do seu dispositivo. Então virtualmente eu posso verificar isso no controlador de dispositivos, e em nível de hardware você verifica isso de acordo com as portas que estão sendo utilizadas. E já o preâmbulo, que a gente chama, é quando você tem aí um disco formatado. Então, imagine que eu tenho um pendrive e eu preciso colocá-los ali, zerar esse dispositivo. Então, eu preciso colocar uma pré-configuração dentro dele. Geralmente, quando a gente formata um pendrive, ou então um HD, algum dispositivo, a gente escolhe o formato que a gente vai trabalhar para poder corrigir erros, para poder trabalhar com as maneiras que você vai poder controlar esse dispositivo depois. A gente vai ver para frente um pouquinho, mas geralmente a gente trabalha com alguns padrões para poder trabalhar com que essa formatação exista ali, para você poder controlar depois esse dispositivo. Entrada e saída mapeada na memória. Então a gente tem aí uma questão importante, que é cada vez que você trata com um dispositivo de saída e de entrada e saída, você precisa entender as formas que ele vai funcionar dentro da memória. Então pode ser aí em espaços na memória, que podem acontecer separados ou unidos nos endereçamentos, ou eu posso trabalhar com os ambos aspectos. Pode ser com o aspecto de memória de entrada e saída com o dispositivo, ou híbrido. Eu posso ter uma parte do dispositivo trabalhando na memória e uma parte não trabalhando. Então, eu posso mapear dessas duas formas. Temos algumas vantagens para isso, né? Que quando são necessárias instruções especiais para ler e escrever os registradores dos dispositivos, requerem códigos em baixo nível, em assembly, pois não tem nenhum modo de executar uma instrução mapeada na memória. Ou seja, você precisa ter aí um driver dispositivo que pode ser escrito em uma linguagem, exemplo C, que é uma linguagem de alto nível. Não é preciso qualquer mecanismo de proteção para impedir os processos dos usuários executem, né, de entrada e saída. Tudo que o sistema operacional faz é deixar o mapeamento naquela proporção, né, no espaço de endereçamento associado aos registradores, de controle no espaço de endereçamento virtual do usuário. Ou seja, quando você tem uma memória mapeada, você tem aí um espaço separado para que você tenha ali a condição de receber esse dispositivo de entrada e saída, e você pode mapear virtualmente, que nem a gente trabalhou um pouquinho na aula passada falando sobre memória virtual, e permitir que os registradores controlem esses espaços aí posteriormente. Na memória, cada instrução é capaz de referenciar a memória, podem trabalhar com referências de registros de controladores. Então, da mesma forma que você mapeia a memória para você poder ter a questão da entrada e da saída, nos dispositivos de entrada e saída, você também separa um espaço nessa memória para que você possa trabalhar com ele. Então, quando você sobe um espaço referenciado para aquele dispositivo de entrada e saída, você tem condição aí de melhor trabalhar com o mapeamento da memória. Vantagens, logicamente, tudo tem desvantagens. A maioria dos computadores atuais usam alguma forma de cache para a memória, né? E esses caches, às vezes, podem causar algum conflito com os dispositivos que já estão separados da memória de entrada e saída. Se existe somente um espaço de endereçamento, todos os módulos de memória e todos os dispositivos devem examinar referências à memória para verificar quais delas podem ser respondidas a cada um. Ou seja, se você tem aí um trabalho já predisposto, você tem que ficar examinando cada um deles, o que torna o seu processador amarrado. Então você tem que ficar toda hora verificando num formato de looping para ver se aquela tarefa foi obtida ou não por
por um dispositivo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que você mandou uma impressão. Então, enquanto você não tem um ok do posicionamento da impressora, que foi feito o processamento, o seu processador fica tomado para aquela posição e você não tem condição de se liberar daquilo. Então, você acaba consumindo ali um nível de processo um pouquinho maior. Quando se tem um barramento de memória separado, as máquinas mapeadas na memória, surgem a preocupação de dispositivos que não têm como enxergar os endereços de memória, que são lançados no barramento de memória no momento que tem aí, não tenham como responder. Ou seja, nem todos os dispositivos têm condição de verificar essa memória já pré-fixada, né? E, portanto, você tem aí alguma dificuldade de conflito. Então, para que vocês entendam aí, nós temos duas formas, isso que eu expliquei agora, nós temos aí o barramento único, que seria um barramento que está atrelado à CPU, à memória e a dispositivo de entrada e saída, e você tem um barramento dual, que a gente chama para poder trabalhar entre a CPU e a memória. Então, quando você tem aí essa questão de CPU e memória ligadas e depois você vai ter acesso à entrada e saída, você tem esses condicionamentos ali de você ter talvez o uso excessivo do seu processador, porque nem todos os dispositivos vão conseguir acessar diretamente aí a CPU e nem a memória. E aí a gente tem uma resolução para isso, que chama de acesso direto à memória, ou DMA, que ele não importa se o CPU tem ou não tem a memória mapeada, porque ele cria um controlador para esses tipos de dispositivos. Então, basicamente, você tem aí uma CPU, um outro dispositivo chamado controlador de DMA, que seria o acesso direto da memória, e ele que vai fazer a confirmação entre o disco e o dispositivo. Então, ele que vai confirmar se foi realizado, se o dado foi solicitado, se foi executado, se não foi executado, ele que vai transferir os itens para a memória principal, ele que vai conduzir toda essa tarefa ali para poder minimizar os problemas que você tem aí de um tratamento direto entre a memória, a CPU e os dispositivos de entrada e saída. Então, esse controlador ali, ele foi criado, ele foi executado nos sistemas mais modernos, justamente para poder minimizar esses caos aí, o caos que pode acontecer aí entre a CPU e os dispositivos de entrada e saída. E nós temos também aí uma questão chamada interrupções revisitadas. O que acontece? A gente tem aí diversos dispositivos que são atrelados ao computador, né? Então, a gente tem aí os dispositivos acontecendo e execução no computador, e porventura pode acontecer algumas interrupções que podem ser controladas ou não controladas ali pela CPU. Então, o controlador de interrupção, ele basicamente vai dizer para o computador, cara, olha, aquela execução já acabou, você pode liberar esse espaço aqui. Não acabou, preciso de mais tempo para poder fazer essa execução. Ou então eu posso trabalhar eu posso verificar e reverificar cada um dos dispositivos para poder ver se está em uso ou não. Então esse é o papel desse controlador de interrupções. Ele vai trabalhar junto com o de acesso direto para poder verificar as condições que você tem aí desse processador. Nós temos também as interrupções precisas, né, que são que eles deixam tudo muito definido para o computador. Então, você tem aí o lugar de processamento já é conhecido, as tarefas foram apontadas pelo CPU, nenhuma instrução retornou da CPU, e o estado de instrução também acontece, já é conhecido pelo processador. Então, esse tipo de instrução acontece geralmente para poder, já é preciso, já é definido o que vai ser feito ali posteriormente pelo processador e também pelos dispositivos de entrada e saída. E os drivers, como a gente tinha conversado com vocês, são os equipamentos que fazem, de fato, funcionar o computador. Então, se pressupõe que cada dispositivo tem o seu driver para poder funcionar e cada drive tenha um tipo. Então, mesmo que eu tenha ali 1 milhão de drivers acontecendo, eu sempre vou ter um esquema para que aquele drive seja compatível com aquele tipo de dispositivo. Então, pode existir 1 milhão de mouses diferentes, mas a configuração de drive padrão vai ser basicamente a mesma coisa. Então, nós temos aí, para cada tipo de drive, ou para cada tipo de dispositivo, eu tenho que ter um controlador que controle aquele dispositivo. Então, nesse exemplo, por exemplo, que vocês estão vendo aí, eu tenho ali um processo sendo executado por um usuário, um programa, e você tem ali, embaixo de nível de kernel, um resultante ali, um comboio de sistemas acontecendo ali, de drivers acontecendo, para permitir que funcione algumas questões, né? Então, eu tenho, por exemplo, o drive de impressora, o drive de vídeo, da placa de vídeo, da GPU, eu tenho um drive de CD, eu tenho um drive de mouse, de teclado, enfim, do dispositivo que eu tiver atrelado ao computador, que estão em uso naquele momento, disponíveis para o usuário e que permitem aí o funcionamento desse computador. Então, para que esse organismo funcione muito bem, eu preciso ter
um controlador de memória, um controlador que permita você gerenciar a memória, eu preciso ter o drive funcionando, alocado na memória de maneira correta, para que quando seja acionado o necessário, ele possa estar em uso, e eu tenho que ter também as condições ali dos controladores, que vão controlar tanto o que vai ser, o dispositivo que vai ser trabalhado, como, por exemplo, o hardware que eu estou utilizando naquele momento. Eu vou ter que ter também um espaço para que você possa receber e enviar esses dados dentro do processador. Então, tudo isso atrelado permite aí o funcionamento do sistema computacional. Então, para que você possa ver também como funciona, a gente tem aí um software independente do dispositivo. E quando a gente fala sobre independente do dispositivo, quer dizer que você não tem necessidade de ser um dispositivo específico. E a função do sistema operacional, basicamente, é criar esse ambiente para qualquer dispositivo que possa ser atrelado ao computador. Então, tem uma interface uniforme para drives dispositivos, que nem eu falei para vocês. Eu tenho que ter um padrão para quando eu vou trabalhar em cima disso. Vocês que estão programando e vão programar, se você precisar fazer um código de programação específico que trabalha a nível de kernel, então você vai trabalhar, por exemplo, numa configuração de uma impressora nova, enfim, você vai programar para esse tipo de requisito. Então você precisa ter uma interface uniforme nos drives, ou seja, eu tenho que ter aí uma forma normativa de controlar esses drives, eu preciso permitir o armazenamento em buffer, eu preciso ter um relatório de erros, uma alocação liberada de dispositivos dedicados e fornecimento do tamanho do bloco, independente do dispositivo. Então, tudo isso tem que ser pré-configurado ali para que você tenha condição de receber esses dados depois. Então, é uma via de duas mãos mesmo. Então, o sistema operacional ele está preparado para receber esse tipo de drive e os programadores que vão trabalhar nesse nível precisam entender todos esses requisitos para poder produzir um dispositivo, um software, né, um drive que controle esse tipo de dispositivo. Para vocês poderem ver como é que funciona, a gente pode trabalhar com interface padrão ou não. Quando você trabalha com interface padrão, vocês podem ver no detalhe ali que você tem ali uma condição já assertiva para cada tipo de dispositivo que vai ser entregue. Então, o padrão ele acaba sendo igual a todos os outros padrões de drive. Então, o drive de teclado, de impressora, de disco, todos eles vão ter a mesma proporção e vão trabalhar alocados em um dispositivo. Geralmente, quando você trabalha com sistemas computacionais, que é o caso da Apple, por exemplo, você já tem um sistema padrão para sistemas operativos, ou seja, os drives já vêm num formato adequado de acordo com aquele hardware, porque é produzido junto, então você não tem uma separação. Quando você trabalha com outros tipos de dispositivos sem interface padrão, você pode ter tamanhos diferentes e arquiteturas diferentes a serem alocados aos sistemas operacionais, como, por exemplo, o caso do Windows, que ele vai se adaptar de acordo com o dispositivo que seja compatível a ele. Então, tem uma diferença entre esses dois. As camadas de software, de sistemas com software, você trabalha aí com desde o nível de entrada e saída do usuário, ou seja, o camarada que vai manipular esses sistemas ali, o uso da execução dos sistemas. Eu tenho o software de sistema operacional que são independentes do dispositivo, ou seja, são aquele núcleo de kernel que vai permitir você controlar os dispositivos. Eu tenho o drive do dispositivo, que de fato é o programa que foi produzido para poder controlar esse dispositivo, e eu tenho os tratamentos de interrupções, que são aqueles controladores que vão permitir você verificar o estado de uso daquele sistema, se foi utilizado ou se não foi utilizado, e por fim, no último nível, tem o hardware, que é o equipamento físico em si. Para que você entenda, então, o processo de você trabalhar com as camadas ali de software, né? Então, eu tenho a primeira camada, que é o processo de usuário, depois eu tenho o software independente do dispositivo, que vai permitir a nomeação, a proteção, o bloqueio, a utilização do buffer de alocação, os drivers mesmo, que vão se ajustar aos registradores dos dispositivos e verificar o status de uso, os tratamentos, né, de interrupção, que são os drivers que vão trabalhar com acordos de drivers para poder ver se está utilizado, se não está utilizado, e a execução de fato do sistema de entrada e saída, de execução do hardware ali. E agora vamos falar um pouquinho sobre dispositivos e sistemas de arquivos, né? O sistema de arquivos acho que é interessante vocês entenderem como é que funciona um arquivo. Não tem muito segredo nessa parte. O dispositivo de um arquivo, na verdade, ele é um conjunto de registros definidos por um sistema que podem ser armazenados em diferentes dispositivos físicos e é constituído de informações logicamente relacionadas, podendo representar programas ou dados. Cada arquivo de computador, ele permite ali um uso interrupto do seu processador. Então, toda vez que você tiver aberto com um arquivo de computador, ele vai precisar ter o seu local muito pré-definido dentro do disco de memória, ele vai precisar ter ali uma nomenclatura, né? Então você precisa ter um nome do arquivo para poder entender
qual que é os caracteres deles, geralmente em Windows são 255 caracteres, e você tem que ter um sobrenome para esse arquivo, que seria as extensões de arquivo, e você tem que ter a localização desse arquivo, geralmente trabalha com diretórios. Diretórios são as pastas que vão permitir você trabalhar. Então, geralmente os programas, os sistemas, os softwares, todos eles trabalham com diretório, e dessas pastas raízes surgem ali a localização e a organização desses arquivos, porque muitos deles podem trabalhar concomitante, ou seja, um precisa do outro. Um sistema de arquivo, ele basicamente é um sistema que é utilizado para poder organizar o arquivo, permitir que você tenha ali os tipos de arquivos endereçados. Então, você tem ali uma estrutura que é criada para poder receber aqueles tipos de arquivos dentro do computador. Geralmente, a gente trabalha aí com vários tipos de mídias, né? Como você trabalhar com CDs, com DVDs, com pendrives ou com discos flexíveis, que seriam os dispositivos de armazenamento secundários, né? Que tem que ter um padrão estabelecido para poder receber essas informações. Certo? Então, depois que você trabalha com a questão de nome do arquivo, extensão do arquivo, a permissão dos acessos desse arquivo, então, quem pode usar aquele arquivo, quem não pode, alguns tipos de atributos especiais que você pode atribuir àquele arquivo, ou seja, você vai trabalhar com várias questões, inclusive a partição, ou seja, a localização desse arquivo posteriormente. Então, aqui um exemplo para vocês poderem ver aí de extensões de arquivo, acho que isso aí é muito comum vocês verem. Então, você tem aí arquivos de sistema que trabalham com código fonte C, ou então o COB de COBOL, o EXE, que são arquivos executáveis, cuidado com eles, os .bat, .dll, .txt, .mp3, .pas, trazendo para o mundo Windows o .docx, o .xls, todos eles são extensões de arquivos que dizem o tipo de arquivo que aquele programa pertence, aquele arquivo pertence. É importante também entender que cada tipo de arquivo vai ser lido por um tipo de programa específico. Então, para você poder executar, às vezes, o uso daquele programa, eu preciso ter um programa pré-instalado no computador que tenha aí condição de fazer a leitura daquele arquivo. Tudo bem? Tipo de arquivos mais comuns, né? Coloquei, já falei alguns para vocês ali. Nós temos aí os de execução, que são os .exe, .com, .bin ou nada, né? Os pontos de objeto, que trabalham aí com objetos de indexação, que é o OBJ ou .o, que é mais comum. Os de código-fonte, vocês estão programando, conhecem melhor do que eu, sabem que é o C, CC, o PAS, o Java, enfim, você tem aí a extensão por tipo de linguagem. Os .bat, que são de execuções, o TXT de doc, o processador de texto pode ser docx, enfim. Você tem os de biblioteca, que geralmente a gente usa para poder trabalhar com programação com DLL. Os de impressão, né, que são os .ps, o .dvi, o .gif. E os de arquivo compactado, como o .zip, ou ARC, ou TARS, ou você tem vários modelos aí. RAR, por exemplo. Então, você tem algumas formas de você estruturar os arquivos. Você pode estruturar arquivos aí de acordo com os bytes, né, que seriam aí a conjunção desses arquivos ali por alocação em byte, ou seja, eu tenho um conjunto de bytes formando um arquivo. Eu posso trabalhar com registros, ou seja, eu tenho um conjunto de registros formando um arquivo, ou também posso trabalhar com sequências ali, com o formato de árvore, que vai permitir eu trabalhar com as proximidades de arquivos. Ou seja, eu trabalho com as relações diretas entre os arquivos e as suas proximidades. Algumas operações que vocês podem conhecer eles ali de tratamento de arquivos, né? Que seriam os comandos como create para você criar um novo arquivo, o open para você poder abrir, o read para você poder fazer a leitura de um arquivo, o write para você poder trabalhar com gravação de dados nesse arquivo, close para você poder fechar um arquivo, rename para você poder fazer a alteração do nome do arquivo e o erase para você poder fazer a eliminação de um arquivo. São operações comuns aí para você tratar com os arquivos de computadores. E outra função também que é importante vocês entenderem seria a questão do que você pode fazer com esse arquivo. Então, eu posso gerenciar um arquivo a partir de uma navegação estruturada de diretórios, posso acessar pastas e arquivos, posso recuperar os dados, armazenar os dados e particionar ali as minhas unidades, né? A gente trabalha muito com particionamento quando trabalha com esses padrões ali que são os mais comuns.
O FAT12 1632 do Windows, eles foram os mais comuns, a estrutura mais comum, padrão para você poder colocar os arquivos, né? Eles foram trabalhados por muito tempo, e esses padrões permitiam que você trabalhasse com um modelo de estrutura para você poder produzir pastas e os tipos de arquivos que poderiam ser anexados nesses diretórios. De um tempo para cá, o NTFS foi uma nova tecnologia que foi utilizada aí para poder melhorar esse tipo de sistema de arquivo, sendo mais universal e podendo trabalhar com vários dispositivos ali, não necessariamente só com dispositivos compatíveis com o Windows. Já no mundo Linux, você tem aí a UFS, o EXT, que teve várias versões, o Swap e o Rancher, que foram as estruturas criadas para Linux para poder fazer a mesma coisa. Então, são os tipos de sistemas de arquivos que vocês podem estar verificando. Eu até criei uma tabelinha ali com vários tipos para vocês poderem dar uma olhadinha nos tipos e no que eles fazem ali. Coloquei em anexo no Moodle para vocês. E a classificação de sistemas de arquivos, eu posso classificar eles em arquivos de disco, de redes, de banco de dados ou com propósito especial. Para que vocês entendam, o arquivo de disco é aquele sistema que vai permitir você criar um diretório que vai ser tratado dentro do seu disco rígido, e esse diretório ele fica disponível para você poder acessar novamente, criando uma espécie de local fixo para armazenamento de arquivos. Então, geralmente, quando você trabalha com Windows Explorer, por exemplo, ele já cria diretórios fixos e você pode só ir armazenando mais dados dentro dele. Já em diretórios para rede de computadores, então eu preciso ter aí o NFS é um modelo em que você tem vários clientes, ou seja, várias máquinas trabalhando, e você tem um repositório local de arquivo, um local específico para você poder trabalhar com storage, ou seja, um armazenamento de dados ali que seja possível por várias máquinas acessando o mesmo local. Os dispositivos de banco de dados, eles trabalham mais ou menos parecidos com os outros, a diferença é que eu tenho aí um sistema para gerenciar isso. Então, como sistemas regulares de arquivos, você tem ali as aplicações e os dados dos arquivos sendo gerados. Com o sistema de banco de dados, eu tenho aí um sistema de gerenciamento de banco de dados, o SGBD, que vai permitir você verificar os dados a serem acessados. Então, é uma coisa muito mais robusta que permite aí um controle melhor de arquivos. E também nós temos aí os com propósitos especiais, que permite você trabalhar não diretamente com a base de dados, mas sim com um espaço criado de forma virtual para você poder trabalhar com os volumes de dados físicos do computador. Então, eu tenho aí várias solicitações de uso, o ZFS é um modelo desse, que permite você ter ali várias solicitações de arquivo, baseado dentro de um volume, e esse volume vai distribuir isso nas bases de dados correspondentes. Então, tem um gerenciador no meio ali que permite esse uso para propósito especial. Geralmente são tratados aí com grandes volumes, como Big Data, por exemplo, que é um conceito novo que precisa ter um intermediário para poder acessar os grandes volumes de arquivos ali. E aí você tem aí, eu coloquei já tinha falado um pouquinho para vocês, mas tem aí uns exemplos aí de sistemas, né? O FAT12, que é utilizado por disquete, o 15, que foi pela MS-DOS até o Windows NT, o 32, que foi o mais comum, foi o mais utilizado aí por muito tempo, no Windows 95, 98, 2000. Você teve o NTFS, que veio a partir do Windows NT e 2000, e foi esticado para o Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 10. O HPFS, que foi utilizado aí pelo sistema operacional da IBM, o EXT, que foi usado pela linha Linux aí por o tempo todo, e o Swap, que foi utilizado por Linux quando foi implementado o uso de memória virtual. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, gostado desse assunto, é um assunto bem bacana. Eu deixei para vocês algumas perguntinhas aí para serem respondidas no Classroom, para vocês poderem ir interagindo ali com o conteúdo e respondendo. Alguém ficou com alguma dúvida? Por favor, fiquem à vontade para poder falar agora. Vocês estão por aí ainda? Dormiram no meio? Como é que tá? Professor, Pois é. é mais uma curiosidade. Pois é. Você tinha citado essa questão de formatação, etc., e considerando a última aula, quando fazem recuperação de arquivo de um pendrive ou HD, como é que funciona? Como é que essas informações são recuperadas? Sabe me responder? Sei te responder, e é muito interessante, né? Você tem ali uma questão de padrões. Então, por exemplo, o pendrive foi formatado no FAT32. Então, ele é um padrão, é um modelo de arquivo que foi produzido aquele pendrive. Então, aquela estrutura que foi criada no pendrive foi naquele padrão. Então, eu posso entrar nesse pendrive e verificar os tipos de arquivos que foram produzidos.
Então, geralmente, quando você tem uma lembrança dessa memória na partição que está offline, você consegue passar alguns tipos de programas que vão recuperar esses arquivos ali, trazendo, se for de acordo com aquele padrão. Então, o mais importante para você poder recuperar um arquivo é você saber o padrão que ele foi formatado. Então, se você formatou um HD ou um pendrive, ou qualquer um desses dispositivos no padrão NTFS, por exemplo, então você tem que trabalhar de acordo com aquele padrão para poder recuperar aqueles dados. Então, é muito do padrão. Então, ó, eu sei que aquele pendrive foi no FAT32. Então, eu vou passar um explorador de arquivos ali, vou verificar os códigos binários que sobraram daqueles arquivos e vou recuperar aquilo baseado em programação. Então, é a mesma coisa de eu entrar num diretório de programação, verificar, você criou um programa, ele tem ali um diretório já criado e faltou um arquivinho. Então, eu procuro saber qual é o arquivo que está faltando, coloco esse arquivo no lugar e recupero a informação toda. É mais ou menos nesse sentido aí. Tudo bem? Tranquilo, agora entendi. Beleza. Legal, gente. E agora vamos falar um pouquinho sobre trabalho. Acho que eu queria entender com vocês aí como é que vocês têm feito trabalhos aí com os outros professores. Vocês trabalham com questão de grupo, individual? Como é que vocês estão fazendo? A maioria é grupo. A maioria é grupo. Vocês preferem trabalho em grupo? Sim, eu prefiro. Tá certo. O que eu estou pensando em fazer é o seguinte: a gente tem um tema lá para o finalzinho, que é a gente definir os sistemas operacionais. Então, eu queria muito que a gente conseguisse fazer um trabalho em grupo, mas as apresentações desse trabalho que eu estou começando a ficar pensativo ali de como seria o melhor formato para isso, né? Então, eu estou pensando um pouquinho, conversei um pouquinho com outros professores que estão também tratando com isso, e se a gente tivesse presencialmente, seria muito fácil. Eu reuniria vocês ali, vocês apresentariam o trabalho. Como a gente está à distância, então eu vou precisar pensar numa estratégia ali legal, mas eu vou fazer o seguinte: essa semana eu vou separar para vocês alguns temas, tá? Os temas basicamente serão sistemas operacionais, então vocês vão escolher os sistemas operacionais que eu vou colocar disponível para vocês, e vocês vão mapear esses sistemas operacionais, pensando em memória, processadores, uso de processadores e os gerenciadores desse sistema. E aí vocês vão trazer para mim esse conteúdo. Então, a ideia é basicamente a gente entender, escolher, por exemplo, um dispositivo, um sistema e explicar como ele funciona de fato ali, qual a aplicação dele real de uso. Exemplo, vou trabalhar com o Windows, então eu vou precisar entender como é que o Windows vai trabalhar com o gerenciamento de dispositivos, como é que o Windows vai trabalhar com a memória, como é que o Windows vai trabalhar com os processos, como é que o Windows vai trabalhar com os resultados, com a estrutura de gerenciamento dele ali. Então, é um tipo de sistema operacional que a gente já conhece, ele está mais acostumado, que permite esse tipo de uso. Outros sistemas, como o iOS, por exemplo, ele trabalha com sistemas embarcados, ou seja, ele vai trabalhar com uma estrutura física, estrutura lógica, adequando às necessidades. Então, não é a mesma coisa do Windows, mas trabalha trazendo o mesmo resultado. E com os sistemas Linux tem aí diversas gamas de diferenças, porque cada sistema é adaptado para uma realidade. Então, a minha ideia é vocês escolherem sistemas e me apresentar nesses sistemas aí de alguma forma. Então, eu vou tentar ver se a gente pode fazer uma separação de grupos, talvez acho que vocês mesmos possam ter grupos já meio que definidos aí entre vocês, né? A gente pode colocar um número legal aí para poder atender legal, e aí cada um pega um pouquinho, um outro dispositivo, um sistema e trabalha em cima dele. Vocês trabalham com grupos de quantas pessoas, mais ou menos? Só para eu poder ter uma ideia. Normalmente é 3, 4 pessoas, professor. A nossa turma é pequena, então dá uma diferença de grupos entre 3 ou 4 grupos no máximo. 3 ou 4 grupos no máximo. Então, beleza. Então, acho que a gente pode definir já agora aí, tá? Se reúnam de 3 a 4 pessoas, escolham um sistema operacional e manda ver. Dá uma mapeada nele todo. Eu vou documentar isso para vocês, estruturar isso para vocês no trabalhinho. E vai ser o trabalho que vai ser entregue para mim junto com o dia de prova, tá? Então, a gente tem aí até o dia 23 a nossa prova. Então, até o dia 23 vocês podem me entregar esse trabalhinho aí. Forma de entregar. A gente tem duas opções, tá? Trabalho ABNT, não sei se vocês já estão acostumados com ele, que é um trabalho estruturado ali com itens pré-textuais, desenvolvimento e pós-textuais. É um trabalho que vocês podem fazer no Word, enfim. E nós temos também o trabalho em vídeo, seria uma outra opção também. Vocês gravarem os vídeos, ali cada um grava um pedacinho explicando uma área, e depois junta tudo numa edição e me entrega. As duas formas eu acho que são aceitáveis,
e aí eu acho que eu posso deixar opção para vocês escolherem a forma que querem me entregar, ou textual, né, seguindo as normas da BNT, ou em vídeo. Vocês podem gravar, juntar pedacinhos de cada um e entregar um vídeo só. Tudo bem? Tranquilo de fazer? Tranquilo. No caso, eu teria uma ideia aqui, se eu tivesse, por exemplo, montar como se fosse uma apresentação que você faz pelo Classroom, eu juntava o grupo, cada um iria falando um pouco e apresentava o slide, pode ser dessa maneira, né? Não tem problema. Não, pode ser sim, sem problema nenhum. Acho que isso aí dá pra gente fazer também. Cada um fala um pouquinho apresentando seu slide. Para mim, tranquilo, sem problema. Tudo certo, então? Então a gente pode marcar para o dia 26, deixa eu ver aqui, para o dia 23 de junho, então, esse trabalho. Escolham o sistema operacional. Eu só preciso que vocês me avisem, me mandem pelo WhatsApp mesmo, pode ser, o nome do grupo e o item que vocês querem, para poder a gente não ter conflito. Então, por exemplo, se duas pessoas pegarem o Windows, eu vou ter problema, vocês entenderam? Então, eu vou deixar vocês escolherem ali dentro dos sistemas e utilizarem. Versão do sistema, eu não estou muito preocupado, tá? Eu queria que vocês tivessem esse gosto de procurar sistemas e entender como eles funcionam. Mas a versão em si, eu não estou muito preocupado, não. Então, se quiser trabalhar com Windows XP, com Windows Vista, com Windows 10, com o Linux, com o Ubuntu, com Kali Linux, com o OpenSUSE, é com vocês. Então, não tem essa preocupação, eu não tenho essa preocupação. Só não queria que pegasse os dois, por exemplo, com Windows 10. Aí seria um pouquinho ruim de estruturar o trabalho. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Fica à vontade. Não, tranquilo. Mas o senhor vai mandar a lista de sistemas operacionais ou a gente vai escolher livre? Eu vou deixar vocês escolherem livre. Eu só vou estruturar para vocês o que eu acho importante ter no trabalho de vocês, tá? Então, eu vou deixar alguns itens ali que eu vou deixar meio pré-marcado para que vocês lembrem de apresentar também, tá bom? Mas eu vou deixar livre, Beleza. sim, porque eu acho que vale a pena vocês darem uma pesquisadinha ali e conhecerem algumas coisas. Eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade porque vocês já usam bastante sistema operacional, só entender agora como eles funcionam, né? Então, a minha aposta, se fosse vocês, como são poucos alunos, eu apostaria em Windows, Linux, iOS e Android, esses 4, tá? Eu apostaria neles e verificaria como eles funcionavam, mas aí é uma questão de vocês escolherem, tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? Fechou. Beleza. Poliana, preciso da sua ajuda agora. Eu verifiquei que vocês estão fazendo ali alguns cursos ali, algumas questões para horas complementares, não é isso? Vocês estão precisando fazer isso ainda? Como é que está funcionando? Bom, falando da minha parte, que eu acho que é para todo mundo da minha sala, a gente está fazendo bem pouco, né? Tô falando por mim, eu faço muito pouco ainda, então eu tô correndo atrás disso a partir de agora. Então, se tiver sugestão, vai ajudar também, né? E é isso, né? É algo obrigatório que a gente tem que fazer. Então, Na verdade, eu acho não é bem melhor pouco, correr não, é agora zero. do que deixar pra cima da hora, né? São quantas horas vocês têm que fazer? 160. O que você falou, Carlos? Desculpa. É zero. Na verdade, você tá procurando e eu não procurei nada até agora. Então eu tô ficando desesperada já. Então, deixa eu ver como é que eu posso ajudar vocês. Eu tenho pelo menos 2 cursos que eu consigo ofertar para vocês ali de graça. Um curso com 16 horas, outro curso com 12 horas, com certificado, tá? Não sei se ajuda vocês. E eu tenho um simpósio que a gente teve semana passada aí, que gerou o certificado de 30 horas, com várias palestras ali, tem 22 palestras já separadas ali, com vários temas ali, entre desenvolvimento, programação, produto, enfim. Tem várias coisas ali. Também exige um certificadinho ali. Se vocês quiserem, eu posso abrir isso para vocês ali para poder ajudar. Estamos falando aqui de quase 50 horas aí que eu acho que eu consigo ajudar vocês, tudo bem? Então, quem tiver interesse nisso, por isso que eu perguntei como é que está funcionando, me procure individualmente, que eu tento abrir para vocês esse conteúdo, para vocês poderem dar uma estudada e emito os certificados para vocês também, tá bom? Não sei se ajuda, né? Mas eu vi que vocês estavam preocupados com isso. Se puder passar pra gente. E aí a gente vai conversando, vai me chamando vocês ali, se tiverem interesse nessa questão, e eu vou passando individualmente para vocês ali, porque às vezes eu preciso só entender o quanto de horas que vocês estão precisando e como que vocês vão trabalhar isso. O que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado com o pessoal, assiste o conteúdo, me entrega ali um relatório simples ali de 2, 3 parágrafos e eu valido o certificado. Então acho que a gente pode trabalhar nesse sentido aí, tudo bem? Perfeito. Se você já puder jogar no grupo, acho que vai ser para todos, né? Porque todo mundo é GSI, todo mundo tem que fazer também, né? Entendi.
Então vamos combinar isso? Vocês vão preparar, vocês assistem, se vocês quiserem, lógico, né, gente? Mas vocês assistem o conteúdo, eu preparo os certificados, eu emito eles para vocês, e eu acredito que vai ajudar vocês com as horas aí também, tá bom? E ficou mais alguma pergunta, alguma questão? Eu coloquei para vocês umas perguntinhas para poder responder. Eu percebi uma coisa também. Tem gente que ainda não me entregou as atividades passadas, está com um atraso ainda. Eu estou descontando um pouquinho de nota. Então, se valia 10, está valendo tipo 8, 7. Mas não deixa de entregar, não, tá bom? Então, mesmo que você entregue atrasado um pouquinho, entrega para você poder ir compor na nota. Então, para vocês entenderem, a AV1, primeira nota ali, ela vai ser composta de todos os trabalhinhos que eu estou passando, mais esse trabalho de sistemas operacionais que vai ficar para o final. E a nossa prova conta com uma V2, e dali a gente vai tirar a nossa média. Tudo bem? Tranquilo? E qual vai ser a prova, professor? A prova vai ser no dia... Deixa eu ver aqui. Cara, a prova no dia 30, todo o conteúdo. E quem falou aqui comigo agora foi o Guilherme? Guilherme pegou 30 horas já, Guilherme? Que bom, cara. O Guilherme já pegou o conteúdo que eu tinha passado para vocês ali. Acho que eu tinha colocado para vocês no grupo, né, Guilherme? Convidando vocês para participar do evento, né? Então já tem 30 horas que ele já garantiu. Quem precisar de horas também, eu vou passar o esquema de como fazer, tá bom? Voltando, a prova, ela vai ser um conjunto aí, vai ser 10 perguntinhas ali, relacionadas ao conteúdo todo, tá? Obviamente que o roteiro que você vai utilizar para poder trabalhar com a prova são os questionários preparatórios. Então, o que eu pretendo fazer? Passar para vocês aí uma lista de algumas perguntas, geralmente aí umas 30 perguntas para vocês gerais do conteúdo todo, para vocês poderem estudar. Não vou dar nota nessas perguntas, é um conteúdo para vocês poderem estudar, vocês respondem ela com vocês e depois podem fazer a prova. Questão de até segunda ordem, prova online, tá? A gente vai usar o Google Forms para fazer a prova. Caso mude alguma coisa, a gente possa voltar presencialmente, eu vou conhecer vocês de forma presencial e fazer a prova por ali. Tudo bem? Acho Tranquilo? difícil, professor, mas só um negocinho. O senhor vai disponibilizar esse resumo, essas atividades antes da prova? Você manda para a gente também as respostas depois que finalizar, por favor, também, tá? Pra gente Tranquilo. ver se tá certo ou não. O que eu tô fazendo, na verdade, já é colocando as perguntinhas para vocês já, né? Eu já tô começando a colocar algumas perguntinhas lá para poder ajudar. Mas, assim, a prova, ela vai ser bem tranquila, cara. Se você conseguir entender a lógica da coisa, ela vai embora. Não tem muita dificuldade, não. Mas eu mando para vocês sim. Não tem problema, não. Tá bom? Fechou. Gente, então é isso por hoje. Dá uma Abraço. olhadinha lá no conteúdo que eu coloquei no Moodle para vocês. Dá uma olhada nos vídeos. Eu coloco sempre alguns vídeos adicionais também aí de outros professores falando sobre o assunto. Acho muito legal vocês darem uma olhadinha, porque nem tudo a gente consegue passar com detalhes aqui nesse momento. Então, eu coloco sempre alguns videozinhos para reforçar também. E se vocês precisarem de alguma questão, de alguma ajuda, fique à vontade para poder me chamar durante a semana. A gente não tem conversado muito ali nos grupos, né? Porque eu vejo que vocês têm aí outros professores, outras atividades, mas eu estou à disposição de vocês ali para poder ajudar também, tá bom? Então fiquem à vontade para poder chamar quando vocês precisarem, tá bom? Obrigadão, viu, gente? Obrigado. Falou, professor. Boa noite. Falou. Boa noite para vocês. Boa noite. Valeu, gente. Até mais.